Agora nós vamos falar sobre uma situação que tem preocupado muita gente. Infratores. Nós vamos ao vivo para o centro da cidade porque teve motorista que não aceitou nada bem, não entendeu nada bem e não recebeu dessa forma uma abordagem feita pela Transitar. Rafa, vem para a tela. Tem um motivo para essa revolta toda, né? Wagner, já começa uma situação totalmente errada, para se ter uma ideia. O pessoal da Transitar, a equipe, estava fazendo ali uma vistoria, uma fiscalização, principalmente com os motociclistas. A gente tem acompanhado isso aí recentemente com bastante frequência, né? Isso ocorria ali próximo à Olinda Periolo, né? Então eles estavam fazendo essa fiscalização. Esse veículo já chamou a atenção ali do pessoal porque ele estava vindo em alta velocidade. Situação, eles verificaram que ele tinha ingerido bebida alcoólica, não tinha carteira de habilitação e, além disso, o veículo tinha mais de R$9 mil em pendência, inclusive com bloqueio judicial. Ele ficou revoltado com a situação, se achou ainda correto e no direito, pegou um martelo e começou a danificar o próprio carro. Lembrando que isso não é a primeira vez que acontece aqui em Cascavel, não, hein? Já teve outros casos, inclusive com motocicletas, que o pessoal acaba não aceitando direito o tipo de abordagem, que mesmo estando errado fica revoltado e acaba aí danificando o próprio veículo, e foi o que aconteceu aí nesse caso, viu, Wagner? O veículo, é claro que foi apreendido, né, porque devido à quantidade de multas, inclusive a bloqueio judicial, não tinha como ser diferente. Olha, Rafa, mais de 9 mil em pendências. Não tem como passar despercebido não, né? Eu quero inclusive que você continue aqui comigo, porque a gente sabe que chegou a sexta-feira, fim de semana tá aí, e o que mais tem é infração no trânsito sendo flagrada. E durante as operações da Transitar é muita coisa, é muito flagrante, é um pior que o outro, um mais assustador que o outro, né, Rafa? É exatamente isso. Chega o fim de semana, ainda um perigo maior, principalmente porque acaba sendo comum realmente o pessoal ingerir bebida alcoólica. Fim de semana é feito para isso, para o pessoal se divertir, curtir, mas com responsabilidade. Se você bebeu ali, não vá pegar seu veículo depois. Esse é o principal caminho. Por isso que várias fiscalizações estão sendo feitas, porque infelizmente os acidentes acontecem. E é exatamente essa a ideia, evitar os acidentes. Inclusive, eu estou com a Simone, que é responsável pela Transitar, para trazer esses detalhes. Fiscalização no fim de semana acaba sendo primordial para a gente evitar os acidentes, né? Boa tarde, Simone. Boa tarde aos telespectadoras, Wagner. Nós tivemos já algumas experiências em relação a isso. Quando nós temos finais de semana com fiscalização, há uma redução de acidentes, principalmente a partir das 8 horas da noite, que é onde as pessoas acabam excedendo mais a velocidade, ingerem bebidas alcoólicas, sábados à tarde, domingos após o almoço, são horários que nós temos identificado excesso de acidentes e gravidade nesses acidentes. Então as fiscalizações são necessárias porque realmente há muita imprudência. É possível, pode beber, só não pode dirigir. A gente está aqui em um ponto muito conhecido do pessoal, principalmente o povo baladeiro, que é a Avenida Paraná. E a gente já enfrentou alguns problemas aqui. Fiscalizações foram feitas, câmeras foram colocadas, de fato, para tentar inibir aí essa algazarra toda, né, Simone? Sim, deu resultado. O vídeo monitoramento tem tido um papel importante aqui na Paraná. Não tivemos mais excessos como tínhamos, né, como tivemos em fevereiro. Mas a gente continua pedindo essa atenção. Uma coisa que muitas pessoas que vêm para diversão no final de semana não sabem é que os bolsões, os estacionamentos nos canteiros centrais, ele tem um horário para estacionar. Então, após as 0 horas até as 6 horas da manhã, não pode estacionar nesses locais. E muitas pessoas vêm, estacionam, consomem bebida alcoólica e saem dirigindo. Não pode haver fiscalização, esses veículos podem ser removidos. Se a pessoa chegar para retirar o veículo estando sob efeito de álcool, o agente não vai permitir que ele retire o veículo, não vai permitir que ele dirija. Então, o ideal venha com o motorista da rodada,
Quer sair? Chama um aplicativo, chama um táxi, mas evite dirigir, beber e dirigir, porque esse é um dos maiores motivos de acidentes e acidentes graves, principalmente nos finais de semana. Então, é conscientização, mesmo com a fiscalização. O objetivo não é que você perca a sua CNH. O objetivo é que você não cometa esse tipo de irresponsabilidade, colocando em risco a vida dos demais usuários da via pública e a própria vida. A gente sabe que muitas vezes é só realmente apertando no bolso, colocando... Muitas pessoas até falaram quando os radares começaram novamente a serem instalados, né? O bom motorista não vai reclamar porque ele vai andar ali na velocidade que de fato é permitida. E isso só foi necessário porque os motoristas estão muito apressadinhos aqui em Cascavel, né, Simone? Muito. Nós tivemos um resultado importante nesse primeiro mês e o que nos assusta, o excesso de velocidade acima de 20% da velocidade máxima permitida para a via. Nós tivemos casos graves acima de 100 km por hora em vias de 40 km por hora. Então é preocupante sim, as pessoas precisam estar atentas porque são infratores contumazes. Aquele infrator que ele descuidou do velocímetro e por um descuido ele excedeu um pouquinho a velocidade, ele vai ter uma infração média, ela deve ser convertida em advertência porque esse infrator ele não vai ter outras infrações nos últimos 12 meses. Ele não vai receber a pontuação, não vai pagar a multa, mas vai servir de alerta. O que nos preocupa? Aqueles que fazem isso constantemente. Nós temos casos já de infratores que excederam a velocidade da via em mais de 50%, mais de 2 vezes em menos de uma semana. Então, esses casos vai sim ter suspensão da CNH, vai ter uma multa pesada e se for reincidente isso vai piorar. Então, a orientação é: cuide, respeite a sinalização, porque ela só existe porque tem uma razão de estar ali. Exatamente. E se você vai curtir seu fim de semana, já dou até a dica, viu, Wagner? Que é algo que eu tenho feito muito. Tem cerveja ultimamente que não tem nem álcool. Então você pode aí também, né, tomar sua cervejinha, não tem problema nenhum, mas com responsabilidade. Ou se não, se for o caso, tá ali numa turma, numa galera, faz com que alguém não beba naquela rodada para poder levar o veículo. E hoje tem os aplicativos. Ou seja, não faltam possibilidades para você realmente curtir, se divertir de maneira responsável, não colocando a sua vida em risco e nem dos demais, né, Wagner? É questão de bom senso, não tem nem o que a gente discutir isso, né, Rafa?